determinados contactos, conexões e relações que criamos, e normalmente essas relações, conexões têm que ver com pessoas muito mais do que com os espaços. Até porque não é assim tão diferente admirar determinada paisagem de a ver gravada, mas a relação com as pessoas, sim, é completamente diferente. Daí que os encontros presenciais tenham um poder completamente diferente das reuniões Zoom. Ainda ontem eu estava a dizer que durante estes anos ninguém se vai lembrar daquela conversa especial que tivemos por Zoom. Podem lembrar-se da conversa especial que tiveram em determinado lugar, a determinada hora, presencialmente. Foi uma conversa, mas virtualmente isso não acontece, ou seja, não tem a solidez da presença física. E por isso as viagens são um pouco essas iluminações que algumas coisas nos vão trazer, alguns acontecimentos nos vão trazendo, e foi sobre isso que me debrucei. Eu também não sou um escritor de viagem, eu tenho um livro muito grande que não está publicado no Brasil, com 600 e tal páginas, que é considerado um livro de viagens. Ainda que não seja um livro de viagens tradicional, não é sobre o itinerário, não tem descrições de paisagens, é mais um livro que parte das viagens para depois evocar outra coisa qualquer. Um pouco como estes textos, também têm que ver com pequenos acontecimentos, como por exemplo quando chegámos à praia de Paimoco, apareceu um carro. E esse carro estacionou ali e saiu uma mulher dentro do carro. E ela foi caminhar pela praia e deitou-se a apanhar sol, etc. E estava um homem sentado ali ao lado que não saiu do carro. Ficou ali sentado o tempo todo. E claro, isso suscita e faz-nos questionar porque é que aquele homem não sai do carro. Porque é que ele não vai para a praia, porque é que não vai com a mulher. E então eu imagino que ele se calhar não gosta, se calhar não pode, se calhar não tem pernas, eu não sei, porque ele não mas seja como for, ele está ali presente, e durante aquele tempo em que ela está a passear na praia, ele está a olhar para ela. E então há ali assim uma espécie de significado do amor. Nós podemos olhar para isto dessa maneira. Alguém parou o carro e leva a mulher à praia e simplesmente a observa enquanto ela está a fruir alguma coisa que lhe dá enorme prazer. E então são estes pequenos acontecimentos que nos tocam de alguma maneira e que merecem depois ser levados ao papel, bem ou mal. Bom, então, o Afonso ainda não viu, mas nós temos uma surpresa para si, que é justamente um pequeno filme sobre a sua viagem ao centro de Portugal. Não sei se já é possível passarmos e partilhamos também convosco. Temos esta viagem filmada e vamos pedir agora para passar. Na praia de Paimoco, vimos chegar um carro com um casal. Ela saiu para passear e apanhar sol. Ele ficou no carro a observá-la, imóvel, durante todo o tempo em que a contemplava. Uma visita à praia de Paimoco vale também pela paisagem. Se não chegar, pode acontecer que um carro estacione ali perto e os seus passageiros expliquem o que significa o amor. Dizem que o tempo é um bom escultor, como se pode ver pela costa de Peniche, que é toda ela uma enorme escultura de pedra, pacientemente brilhada pela chuva, pelo vento e pelo oceano. Em Peniche, as mulheres ficavam no santuário de Nossa Senhora dos Remédios à espera de ver os maridos voltar do mar. Desse lugar, evidentemente, vê-se o horizonte, que visto dali é muito mais vasto do que de outros pontos privilegiados de observação. Conseguiu apenas o mar, a sua vida, a família, os seus laços e a esperança a perder de vista. Certa vez, contra Diógenes Laércio, perguntaram a Ana Cássio se os vivos eram mais numerosos do que os mortos. Ele respondeu com outra pergunta: em que categoria contamos os que estão no mar? Esses, pensava Ana Cássio, não estão vivos nem estão mortos, tal como na experiência mental imaginada por Schrödinger, a do gato. E as mulheres, debruçadas no santuário, sabiam disso, devotando-se à única religião possível, a esperança. No interior da igreja há um painel de azulejos mal montado. Enfim, talvez seja uma metáfora da vida, onde tudo encaixa na perfeição. Como disse Vinícius de Moraes, a vida
é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Passear num Liceu pela Via de Aveiro é uma experiência muito especial. Segundos depois, o Ligueirão emerge como o tronco de uma árvore ou como outra analogia qualquer, mais afinada com o seu nome. A viagem culminou num restaurante da Lutosa, onde se comeu caldeirada de novilhas. Se é finais felizes, só podia ser este. Muito obrigada, este texto é realmente soberbo e com essas palavras vamos passar a olhar para o nosso país também de uma maneira diferente. Obrigada, Afonso. Obrigado. Obrigada mesmo. Aquele mar já vai ser diferente e aquela areia já vai ser diferente depois desse amor imaginário que nos contou nas suas palavras. Bom, Luís, a Madeira. Nós tivemos aqui um desafio enorme, porque este projeto foi todo ele produzido num período em que estávamos ainda com muitas restrições por causa da pandemia. E fazíamos as viagens sempre condicionadas aos momentos em que era possível abrir e viajarmos um pouco por Portugal, mas sempre muito condicionados. Aliás, viram que todos eles ainda estavam com máscaras, porque havia, de facto, muitas restrições. Isso foi um acréscimo do ponto de vista da produção, mas também um desafio, porque ao mesmo tempo foi um momento em que as pessoas puderam viajar. Eu lembro da Charline, que foi a sketcher francesa, que desejava muito ir a Portugal, e ela dizia: eu espero que no dia em que está marcada a viagem, que não volte a acontecer uma restrição e eu não possa viajar. E quando ela conseguiu finalmente chegar ao Funchal, ela estava tão feliz que dizia: finalmente eu consegui, ao fim de 1 ano e pouco, sair de França e ainda por cima chegar à Madeira. O que é que vocês andaram a fazer pela Madeira, afinal, Luís? Foram às Ponchas? Não, isso é a parte... Fomos às Ponchas? Por acaso acho que não. Não. Acho que não. Não acredito. Não, estou a pensar. Se calhar fomos às Ponchas. Ah. Não está aqui o António. Bom, o problema da Madeira qual é que foi? É porque isto foi tudo tão organizado, que aqui a equipa do Turismo de Portugal não dava margem de manobra. E eu, como bom madeirense, queria levar a Charline e a Marcela também, porque não conhecia alguns dos lugares que eu gostava, a mudar o programa. Então dizia: mas porquê é que vamos por aqui e não podemos ir por ali? Porquê é que o pôr do sol não é aqui e tem que ser no outro lado? E então mudámos o programa e eu acho que foi muito bom. Obviamente nós não nos conhecíamos e eu acho que essa também foi uma coisa boa. Eu não sabia que tinhas ido com a Nina. A Nina é fantástica. E nós temos uma coisa, nós sketchers, que temos um cuidado com a pessoa que vai connosco sempre. Porque nós ficamos parados num lugar a desenhar ou a pintar e quem vai connosco anda sempre ou para a frente ou para trás, portanto raramente fica sentado no mesmo lugar. E a graça era, nós os dois, eu e a Charline, estávamos muito preocupados com a Marcela, porque a Marcela desaparecia e nós dizíamos: mas tens que ficar aqui ao nosso lado, escreve aí. Então ficávamos os dois e a Marcela dizia: mas eu vou andar e depois já volto e vou escrevendo pelo caminho. E teve muita graça esta coisa do nós nos preocuparmos com... Aliás, eu acho que no Covid nos preocupámos muito com o outro. Preocupámos connosco e com o outro. E esta viagem havia esta preocupação grande dos três termos uma experiência boa. Mesmo elas, que não... Pronto, eu era o local... ficavam sempre a perguntar se eu tinha visto alguma coisa diferente. E claro que via coisas completamente diferentes do que aquelas que eu conhecia da minha vida, das minhas viagens. Portanto, eu acho que essa parte foi fantástico, ver a Madeira diferente. Há um momento que eu me lembro que foi para mim dos melhores momentos, que foi depois de jantar, e a Marcela já não estava, e então eu olhei para a Charline e disse assim: e se fôssemos desenhar e pintar agora à noite? E eram 11 da noite, então fomos para o último andar do hotel e tivemos a pintar sem ver rigorosamente nada, porque era escuro, não havia luz, a piscina estava fechada, tivemos que pedir para abrirem para irmos lá para cima desenhar. E foi um momento muito bom, porque não fazíamos a mínima ideia do que é que ia sair e também não estávamos muito preocupados, porque estivemos a falar da vida e das coisas. Portanto, foi uma viagem muito especial, muito especial.
Para o Turismo de Portugal, este projeto tem uma razão de ser. O Turismo de Portugal tem apostado em encontrar argumentos para se descobrir os recantos de Portugal de forma diferente. Este projeto está incluído num plano de ação para o turismo literário e essa é uma aposta. Já agora, podes agora ficar no chapéu de Presidente do Turismo de Portugal. Tenho que chegar para trás. E como Presidente do Turismo de Portugal, este projeto, apesar de ter sido num momento difícil, era um momento que era preciso fazer e agora está aqui, já o podemos mostrar, tem esta ambição de ser um dos projetos no âmbito do turismo literário. Sim, nós lançámos durante a pandemia, aliás, isto gerou-se durante os anos da pandemia, que tivemos que tomar a decisão mais dura para qualquer organismo de turismo. Nós que vivemos de turistas e de dizer aos turistas para virem a Portugal e visitarem e consumirem e gastarem, nós num determinado dia dissemos: esta não é a altura de visitar, esta é a altura de ler sobre Portugal. E mudámos toda a comunicação, aliás, o próprio site, aparecia a palavra Visit Portugal riscada, o Visit estava riscado e aparecia: é a altura de ler Portugal. E eu digo sempre que é o paradigma da mudança que se tem que fazer numa altura de crise e numa situação de crise. E a partir daí a coisa foi crescendo e foi com base nisso que nós começámos a conhecer melhor e a perceber que Portugal tem mais de 45 casas de escritores portugueses que estão abertas ao público e que são visitáveis em todo o país, que têm roteiros escritos por pessoas que são autênticas joias e que falam da nossa gastronomia, história e por aí fora, desde Pessoa até Saramago. Enfim, o Afonso ainda não escreveu, já escreveu um de 600 páginas, vamos nos encarregar disso. Os festivais literários, as bibliotecas, as livrarias tradicionais, há um mundo relacionado com os livros que mostra aquilo que é o melhor de Portugal. E é isso que nós fazemos, obviamente, isto já sem falar de restaurantes literários, hotéis literários, enfim, um universo ligado aos livros. E aquilo que nós fazemos é isso, é mostrar, em vez de mostrarmos aquilo que Portugal tem para visitar, é mostrar o que de Portugal tem de melhor, que é a sua língua e a sua literatura. E isso, se convencermos ou se despertarmos a curiosidade de alguns brasileiros ou de algumas pessoas em qualquer parte do mundo para conhecer Portugal através dos livros, já é uma grande vitória. Portanto, esse é o grande objetivo e, obviamente, fazemos isto com a literatura, fazemos com os vinhos, fazemos com a arte contemporânea, com a arquitetura. Esse é o nosso novo caminho. Muito bem. E também temos uma surpresa para o Luís, que é a viagem à Madeira. Também está registada em filme e vamos partilhá-la agora. Nesta altura que eu saio. Aceitar o azul, todos os azuis. Existe um pequeno fragmento de céu em que a chuva, a neve, ou outra resposta à nossa inquietação. Um outro retalho, azul. A fornalha dos deuses peixes saborosos e frescas. De espaço em espaço, passeando na certeza. Se a imagem continental abraça sempre o verão, o verão pode logo transformar-se em verão, numa estação desconhecida. Levamos agasalhos para logo os desfiles. Levamos a pele na lua, até o chicote do bonito que a vida constante. O nosso chapéu de céu é gesto súbito chegada, no chance da cabeça para a sua saúde. Notas, não recebemos. As luzes notas, lentas, em direção a nós. Eu vou só dizer uma coisa. É muito engraçado porque eu já passei dos 50 e a Charlene tem 23 anos.
e obviamente ela desenha muito melhor do que eu e pinta muito melhor do que eu. Mas a experiência, nós os dois juntos, foi muito positiva. E saindo de um confinamento em que podíamos estar os três juntos e trabalhar juntos e desenhar, escolher onde é que íamos e comer, foi muito bom. Foi muito bom mesmo. Não sei se o vosso grupo também era assim. Afonso, havia alguns desafios que a equipa vos pedia para fazer, porque para além de desenharem, de escreverem, havia alguns desafios que vos eram feitos. Queres falar um bocadinho sobre esse desafio e recordas-te o que é que retiraste desse desafio? Recordo-me de não cumprir os desafios. Exatamente, exatamente. Tínhamos de recolher objetos em determinados locais e acontece que a maior parte... E colocá-los dentro de frascos. E objetos que caibam dentro de frascos com interesse e que não se resumam a pedras ou uma pena ou uma coisa qualquer que encontramos no chão, é muito complicado. E para não ser sempre a mesma coisa, depois de repente havia ali assim uma falta de... Às vezes ainda tentava meter um objeto que não cabia no gargalo do frasco e, enfim, não... Portanto, o desafio foi mesmo frascos vazios. Foram frascos vazios, sim. Pois. É o trabalho do escritor. Nós trabalhamos com a ficção, com coisas que não existem. E, portanto, se calhar é uma boa metáfora do nosso trabalho. É verdade. Mas isso era possível? Ninguém me disse. Bom, É que eu tive um trabalhão à procura de pedras e de folhas e sei lá mais o que, meter dentro dos frascos. porque vocês, se forem ao outro lado ver a exposição, vão ver que há um conjunto de frasquinhos que nós pedíamos aos escritores e aos sketchers para selecionarem algum objeto que lhes chamassem a atenção por aqueles sítios que estavam a visitar. Houve quem enfrascasse nevoeiro, houve quem enfrascasse nada, foi o caso do Afonso, mas houve quem enfrascasse, pusesse no frasco, objetos que compraram numa feira, ou conchinhas, ou... Enfim, a ideia mesmo era ter uma experiência... Quem visse a nossa exposição pudesse também ter alguma visão de como pode ser aquele território, como é que aquele território se materializa e pode vir para uma exposição. E era um bocadinho também essa a ideia. Era esse o objetivo. Mas ainda bem que alguém não cumpriu. Para podermos ter outra história para contar, não é? Sim, sim. O incumprimento também é uma boa história. O incumprimento é uma boa história. E neste livro que aqui está, também fizemos uma outra coisa, para além de desenhos e de palavras, também temos sons. Em cada capítulo há um QR Code que pode ser lido e é possível ouvir o som do local onde vocês estavam a escrever ou a desenhar. Portanto, é um livro também de sons, é um livro de imagens, de palavras e de sons. É o desafio, não é? Bom, Luís, vou voltar a ti. E antes de passar novamente um filme que, de algum modo, junta todos os sketchers que estiveram aqui envolvidos e todos os escritores. Na verdade, tivemos aqui 30 pessoas envolvidas. Este é um daqueles desafios que nós levamos e sentimos muita emoção, porque são locais que nós nunca mais esquecemos. Por isso pergunto ao Luís Sketcher se vai aceitar um convite para voltarmos a repetir a viagem, mas noutro local, e ao Afonso se volta também a aceitar o convite para estar connosco. Sou eu primeiro? Já, mas é preciso avisar com antecedência. Mas sim, aceito. Eu acho que é. E faz-nos lembrar. Enfim, o Afonso estava a contar esta história, eu peço desculpa, mas a história do senhor que ficava dentro do carro. Eu comecei a desenhar e a fazer sketches porque quando vivia na Madeira havia um médico
que era um senhor que devia ter 80 anos, que fazia aguarelas na rua. E ele era médico de profissão e tinha o hobby de fazer aguarelas. E era muito comum encontrá-lo em qualquer lugar da ilha, ou principalmente do centro da cidade. Ele ia com a mulher e ele punha-se a desenhar fora e a mulher ficava dentro do carro a fazer crochê. E é verdade, é esta coisa do... obviamente a Madeira tem um significado especial e muito especial para mim. Mas eu aceito já amanhã. O desafio está lançado. Mas é com o Afonso? Bom, logo vemos, isso logo vemos. Mas só com uma condição. Bom, Quem já por escreve tem que condições. começar a desenhar e quem desenha tem que começar a escrever. É uma boa ideia. Porque já temos um projeto novo. Já temos uma nova ideia. Temos. Tivemos eles a falar nela. Já vamos falar a seguir. É que já temos uma nova ideia e um novo desafio. Não, eu claro que aceitaria imediatamente. Sim, foi uma ótima experiência. Também, ainda bem que falaste disso da Nina Johansson e da Margarida Freitas, foi ótimo conhecê-las e foram uns dias muito, muito bem passados, que culminou, como dizia ali no vídeo, com uma refeição de enguias. Eu adoro enguias. Não, como é que foi essa eu ia de propósito à Mortosa só comer enguias se fosse preciso. Portanto, fazia os 300 e tal quilómetros para almoçar enguias. E faço às vezes isso. Gosto mesmo muito. É assim dos pratos que mais amo. E por isso faço muitas vezes viagens só para comer enguias. Portanto, se incluírem enguias, então, enfim. Mas agora vou fazer uma pergunta. Qual era a região que tu escolhias para visitar? Não pode ser o centro, tem que ser outra. Eu não posso responder, porque o meu outro chapéu... Não sei, eu conheço relativamente bem o Alentejo, porque vivo no Alentejo há 14 anos. O centro, porque nasci no centro. Lisboa, porque vivi lá há 30 anos. A Madeira, vivi lá há 1 ano. Bem, e conheço relativamente bem Portugal. Então, Mas se calhar, talvez os Açores, não? Também conheço bem os Açores. Se calhar o conheço menos bem será atrás dos montes. Então fica atrás dos montes? Pode ser, pode Bom. ser. Está combinado. Sim. Comer Está umas combinado. alheiras. Exatamente. Está visto que vai ser também uma viagem gastronómica. Na outra viagem que fiz pelo centro, o meu tema era a espiritualidade. E eu basicamente só falei de comida. Falei de enguias, fui a um restaurante de enguias, umas morcelas, mas isso é realmente espiritual. A minha avó comprava morcelas de arroz, que é de uma região muito particular ali do centro. Ela vivia ao pé de Leiria e ia às Cortes, uma terra chamada Cortes, comprar morcelas de arroz a um padre. Era o padre que fazia as morcelas. Portanto, não há nada mais espiritual do que comer comida feita por um padre. E sagrado também. Exato. Então eu falo muito da comida e sobretudo sobre a comida. Porque também é o convívio, e se há aqui uma religião secular é comer junto dos amigos e dos familiares e de pessoas de quem gostamos. Então acaba por ter uma importância capital nas nossas vidas, e se calhar não é por acaso que há religiões que têm sacramentos que são refeições, como a ceia, ou seja, a missa teoricamente seria uma refeição. São Paulo depois mudou aquilo um bocadito e hoje as pessoas já só comem um pãozinho achatado e se pedirem muito têm direito a um bolo de vinho misturado com água. Mas inicialmente era um jantar, portanto era uma ceia. E por isso mesmo tem um valor, parece-me, espiritual de relacionamento entre as pessoas. Bom, então acho que está encontrado o mote, que será a gastronomia. Aliás, nós acabámos de vir ali de Cozinhando com Palavras, com um painel em que novamente aqui o presidente Luís Araújo esteve com o chefe Vítor Sobral, fazendo uma viagem a Portugal pelos sabores, e talvez se junte para a próxima um escritor. Talvez seja uma boa ideia. Eu acho que sim. Vamos agora também partilhar convosco então o filme que retrata a viagem dos 10 sketchers portugueses, 10 sketchers estrangeiros e dos 10 autores escritores.
Um agradecimento enorme aos escritores que estiveram aqui connosco, naturalmente também aos sketchers, neste caso ao Afonso e ao Luís, e a todos os que participaram. E antes de terminarmos, como eu dizia, houve um 11º escritor que esteve envolvido no projeto e que nos honrou com o prefácio deste livro. E o prefácio foi escrito por Mia Couto e terminaria esta nossa conversa com um excerto deste prefácio que Mia Couto escreveu. O segredo da viagem não é o destino, é deixar-se ser visitado. Permitir que a viagem tome posse de nós. Em Portugal, é fácil ser enlaçado pela cintura e sermos levados nessa dança que nos afasta do nosso próprio cansaço. Vale a pena ir à descoberta destes encontros em Portugal, porque esta terra está cheia de braços à espera de serem abraçados. Muito obrigada e esperemos que também escolham Portugal para estes abraços. Obrigada. Obrigada.
Obrigado. Boa tarde a todas e a todos. E é com grande honra que a Cátedra